Olá, nós vamos hoje falar sobre influenza, seu manejo, diagnóstico, um pouco de tratamento e de vacinas também. Esse ano fazem 100 anos da gripe espanhola, então é um ano especial para a gente falar sobre influenza. Relembrando, o vírus da influenza é um vírus RNA da família Orthomyxoviridae. Há 3 tipos A e B que afetam humanos e o tipo C. E há subtipos que são definidos pela hemaglutinina e pela neuraminidase. O vírus pode sofrer algumas mudanças antigênicas, o que o torna diferente. O shift são mudanças maiores que geram um novo subtipo, geralmente a população não é suscetível e começam as epidemias, as pandemias a partir dele, principalmente as pandemias. Os drifts são mudanças menores que acontecem no vírus, no mesmo subtipo, mas há uma mutação do gene que pode vir a causar surtos ou epidemias em populações específicas. Nesse mapa que vocês podem ver, é o último mapa lançado pela Organização Mundial de Saúde sobre a situação da gripe no mundo, pegando ainda o que aconteceu no primeiro semestre, né, e um pouquinho do que havia acontecido no segundo semestre do ano passado. Então a gente pode ver que aqui no Brasil a gente tem a circulação ainda da cepa pandêmica H1N1, mas também de H3N2. E vocês podem ver em laranja a cepa B, salientando também a importância dela na população. Quando nós vamos analisar os dados que aconteceram, tenho certeza que os colegas ouviram falar do aumento de casos, de internação, principalmente casos graves que aconteceram nos Estados Unidos, foi porque não continha na vacina uma cepa sazonal, que era H3N2, e também uma cepa B, que circulou, estava esperando que circulasse uma vitória e acabou circulando uma Yamagata. Então, aquela população que recebeu a vacina, ela não estava tão bem protegida, né? Esses mismatch, nós vamos falar sobre eles depois, podem acontecer, nós planejamos um tipo de vacina, mas circula uma outra cepa não contida na vacina. E o que nós podemos ver aqui, que são os dados publicados dia 7 de maio desse ano, sobre o que aconteceu no hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos. A gente vê que no início do ano acabou circulando a cepa B, com a linhagem não determinada em maior número, e depois a Yamagata. E lógico que eles tiveram um subtipo A, que eles não identificaram bem, e o H1N1 e o H3N2, eles continuam circulando. No país, nós começamos o ano, então, com predomínio de H3N2, e agora nós estamos vendo ainda a circulação do H1N1 cepa pandêmica. Essas cepas estão contidas na vacina, e inclusive a nossa vacina, que está sendo aplicada esse ano, contém a Yamagata. Então, certamente a nossa população que foi vacinada, está sendo ainda vacinada, vai estar melhor protegida. Nesse próximo slide, a gente pode ver os dados sobre gripe, então, no Brasil, no período de semana epidemiológica até a semana 10, no qual a gente vê circulação de vários vírus, incluindo os vírus influenza. E no próximo slide, a gente vê a distribuição, então, de uma publicação da Fiocruz, mostrando que a influenza B, que está circulando no Brasil, a maior parte dela é a Yamagata, certificando, então, que a vacina deve proteger a nossa população. E como é que está o Rio Grande do Sul? Nós podemos ver que no Rio Grande do Sul nós tivemos ainda poucos casos. O último boletim epidemiológico, que é do dia 7 de maio desse ano, ele revela que houveram 14 casos, né, sendo a maior parte deles de H3N2, de influenza A, H3N2 e influenza B, mostrando a importância que sempre que você puder indicar para o seu paciente a vacina quadrivalente, a quadrivalente possui as 2 cepas de influenza B, vai proteger melhor o seu paciente. Além disso, nós tivemos outros vírus ainda com não identificação viral. Quando a gente vê
o comparativo com os anos anteriores, como neste novo slide da semana epidemiológica, que mostra de 2012 até 2018, a gente vê que nós tivemos na cepa pandêmica, né, uma maior circulação mais nos meses de junho e julho, que se estendeu até setembro. Enquanto no ano de 2016, por exemplo, nós tivemos o H1N1 circulando muito mais cedo, em maio, final de abril, maio. Então a gente nunca sabe direito em que momento vai circular o influenza. Mas é muito importante, a partir de abril, maio, já estar protegendo o seu paciente. Com a vacina, sem dúvida, é a melhor forma de proteção. Então, nesse slide sobre o mapa do Rio Grande do Sul, nós podemos ver que ainda poucos casos foram confirmados, né, em Caxias do Sul e Porto Alegre, e nenhum óbito até o momento. Como nós podemos ver na próxima figura, a figura 10, ela compara o que aconteceu em 2009 com o que está acontecendo em 2018. Até o momento as linhas são sobreponíveis, então a gente não sabe ainda se vai ocorrer um pico, né, ao longo do nosso inverno. Lógico que depende de quanto rigoroso for esse inverno e quanto vacinada está a população. Nesse próximo podemos ver a diferença entre um rinovírus e o vírus da influenza. O vírus da influenza é muito mais agressivo e certamente ele causa mais processo inflamatório e tem um quadro clínico mais rico. Quando eu for falar de diagnóstico diferencial, a gente compara não só esse, mas outros vírus. Bom, falando então sobre influenza, ela tem um período de incubação de 1 a 4 dias. A transmissão acontece 2 dias antes de aparecerem os sintomas e perdura por mais ou menos 3 a 5 dias. Então, mais ou menos, é uma doença que tem 7 dias de duração. As crianças podem ter um período maior de 10 dias e os imunodeprimidos 14 ou mais dias de doença. O que é o quadro clínico? Febre, mialgia, rinorreia, dor de garganta, prostração, hiperemia conjuntival, sintomas gastrointestinais. Nós sabemos que a principal complicação é a pneumonia. Então, que sinais são sinais de agravamento? Aparecimento de dispneia ou taquipneia ou hipoxemia, persistência ou aumento de febre por mais de 3 dias, exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica ou de alguma outra doença pré-existente, miosite comprovada por CPK, alteração dos sensórios, exacerbação de sintomas gastrointestinais, principalmente em crianças, e desidratação. Se o paciente tem um desses sinais de agravamento, ele já tem indicação de internação hospitalar. Então, revisando, a influenza, na sua forma leve, ela acontece como uma síndrome gripal, que é caracterizada por febre, tosse seca, dor de garganta, rinite, cefaleia, mialgia e astenia. Então, não é só um quadro de febre e sintomas respiratórios, ela acaba tendo sintomas sistêmicos. Em crianças pode ter otite média, náuseas e vômitos também associados. A duração média, 5 a 7 dias. Lembrar que a astenia e a mialgia podem durar até 2 semanas. Na sua forma grave, a influenza cursa com dor ventilatório dependente, mialgia, astenia e um quadro associado à pneumonia. Ela pode complicar com saraencefalite, miosite, mielite transversa, miocardite, pericardite e síndrome de Raynaud. O que nós comumente notamos nos pacientes é principalmente miosite e encefalite. Miocardite também, na época da pandemia, foi muito frequente. Sobre a avaliação, então, de gravidade do paciente, é importante ver a saturação, sinais de desconforto respiratório, piora das condições clínicas do paciente, principalmente da sua doença de base, hipotensão arterial também é muito importante. Quando vai avaliada a criança, toxemia, cianose, batimentos de asa de nariz, tiragem intercostal, taquipneia, desidratação, vômitos, inapetência, o estado geral comprometido, dificuldades de medicar ou observar essa criança em casa e presença de comorbidades ou imunodepressão. Se fechar com um desses sinais de gravidade, também há indicação de internação hospitalar.
Quanto ao diagnóstico, bom, toda virose é complicada de ser diagnosticada em exames laboratoriais comuns, né? O que nós dispomos? Temos um hemograma que vai mostrar a leucocitose inicial com neutrofilia ou, nos casos mais graves, já a leucopenia com linfopenia. E um dado importante, devido à mialgia, a gente tem aumento de CPK e também é observada nessa virose um aumento de PCR. Não é patognomônico, mas auxilia muito no diagnóstico, mostrando que há um processo inflamatório intenso e rápido. Também é possível solicitar o painel viral. Na Unimed se realiza esse painel viral em média em 24 horas, se tem o resultado. Então nós temos no painel viral pesquisa de influenza A, influenza B, vírus sincicial respiratório, parainfluenza e adenovírus. O PCR, ele é realizado apenas no sistema público. Então é muito importante notificar o caso. A enfermeira vai coletar o bronquinho ou suave nasal e vai enviar para o controle de infecção. Nós vamos notificar a vigilância epidemiológica e ela então encaminha para fazer o PCR no LACEN. Esse resultado demora um pouco mais, então na suspeita diagnóstica você faz o tratamento. Sobre diagnóstico diferencial, nós precisamos falar principalmente de vírus sincicial respiratório. Aqui, nesse slide, nós podemos ver a diferença entre os dois, entre influenza e vírus sincicial respiratório. Influenza dá muito mais febre, mialgia e também sintomas gastrointestinais, enquanto o vírus sincicial respiratório vai ter mais congestão nasal, sibilância e produção de escarro. Se nós compararmos com outros vírus, nesse próximo slide a gente consegue ver então que influenza A e B, a gente tem essa síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, principalmente nos grupos de risco. O vírus sincicial respiratório, o quadro clínico frequente é bronquiolite, sibilância e pneumonia. Adenovírus, nós temos faringite e geralmente cursa com pneumonia grave. O rinovírus, aí é um quadro bem mais leve, com febre baixa, tosse e rinorreia. Para influenza, nós temos principalmente a faringite, também a traqueobronquite e a tosse. O coronavírus nós não temos no Brasil, mas como nós temos muitos pacientes viajantes, às vezes nós encontramos um paciente que tenha vindo de outro país e que pode estar infectado com um coronavírus. E aí bronquite, pneumonia grave são frequentes. O metapneumovírus, tosse e pneumonia, o bocavírus, mais comum em pacientes transplantados, febre, tosse, pneumonia, e enterovírus, que é mais comum em crianças, né? Nós temos febre, tosse, que cursa com diarreia, rinite e faringite. Então, para tratamento de todas essas viroses, nós não temos nada muito efetivo. A maior parte é sintomático, mas como podemos ver nesse slide, o que podemos oferecer ainda para tratamento de influenza, principalmente o oseltamivir. Zanamivir é complicado de achar e peramivir está ainda em pesquisa. Para quimioprofilaxia, o nosso oseltamivir a gente vai ver logo como é que ele é usado. O vírus sincicial respiratório, há pesquisa sobre tratamento com ribavirina, principalmente quando há quadros graves. A imunoprofilaxia com palivizumab ocorre principalmente em crianças, a gente acaba não utilizando em adultos. Adenovírus, há pesquisas com cidofovir, que já foi descontinuado de fabricação, a ribavirina e principalmente o ganciclovir. Rinovírus, tratamento sintomático. Para influenza, a ribavirina é muito útil. O coronavírus, nós temos tratamento com ribavirina mais interferon alfa 2B, que é bem complicado de achar, mas se for necessário, né, nós temos ainda como buscá-lo como um medicamento especial. Metapneumovírus, ribavirina tem se mostrado útil e bocavírus e enterovírus apenas tratamento sintomático. Lembrar que o melhor é prevenir. E aí, então, para a influenza, nós temos vacina trivalente e tetravalente. E há relatos de uma pesquisa com citovir para adenovírus, mas ainda nada no mercado. Se a gente for comparar uma doença bacteriana com viral, qual é a diferença?
Bom, os sintomas da bacteriana geralmente são relacionados à pneumonia, sinais e sintomas respiratórios. Quando nós temos uma virose com comprometimento pulmonar, nós temos sempre sintomas sistêmicos associados, principalmente mialgia, artralgia ou outros sintomas, como por exemplo gastrointestinais. Tosse e expectoração, ela é produtiva ou não uma doença bacteriana, mas geralmente a gente vê um escarro purulento, enquanto na viral ela é seca ou apenas muco. Pacientes com infecção bacteriana referem dor respiratória ventilatório dependente, o que raramente a gente acaba vendo no paciente com infecção viral. Lesões em mucosas são presentes quando há infecção viral. A ausculta, elas são correlacionadas na doença bacteriana à consolidação, derrame pleural, empiema, enfim, acaba sendo típica dependendo da lesão pulmonar, enquanto na doença viral ela é bem inespecífica, porque geralmente a gente tem infiltrado difuso bilateral. Algumas vezes na influenza se tem consolidações. Sobre derrame pleural, geralmente a gente vê em doença bacteriana e raramente em viral. O raio-x de tórax vai depender da doença bacteriana, mas o mais comum é a infecção por pneumococo e ela acaba sendo lobar ou segmentar, enquanto na viral é intersticial. O leucograma, leucocitose com neutrofilia na doença bacteriana, ou muitas vezes neutrofilia com desvio, com formação de células jovens, e na viral a gente vê normalmente normo ou leucopenia com linfocitose. Hemossedimentação, ela é mais lenta na doença bacteriana e é mais rápida na doença viral. Quanto à histologia, vai depender então do tipo de doença bacteriana e do tipo de viral. E o tratamento, óbvio, que aí vai também depender da doença bacteriana, se ele vai ser sintomático também na doença viral. Nesse próximo slide, a gente consegue ver a sequência de tratamento orientado pelo Ministério da Saúde. Ele divide pacientes não graves, que não precisam de internação, na linha azul. Na linha verde, são pacientes que a gente acompanha em ambiente ambulatorial, no seu consultório. Em amarelo, são os pacientes que precisam de internação hospitalar em enfermaria. Em vermelho, internação hospitalar em UTI. Lembrando que síndrome gripal precisa ter febre de início súbito, acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos sintomas, mialgia, cefaleia e artralgia. Lembrando que crianças com menos de 2 anos têm que considerar outros sintomas, além da febre com início súbito, mas a tosse, a coriza, a obstrução nasal, a perda do apetite. Lembrar da possibilidade de meningite também em crianças. E aí a gente avalia a gravidade do paciente. Se ele tem dispneia, desconforto respiratório, diminuição da saturação ou possibilidade de exacerbação de doença pré-existente, ele vai internar no hospital e aí vai avaliar a necessidade de ir para UTI ou não. Se o paciente não tem um sinal de gravidade, ele tem uma síndrome gripal. E aí nós vamos avaliar se ele possui fator de risco ou sinais de piora. Se ele não possui, ele só vai receber medicação sintomática. Se ele é um paciente de grupo de risco ou paciente que tem exacerbação de sua doença de base, ele recebe o oseltamivir além dos sintomáticos e a gente avalia a necessidade de associar ou não o antibiótico. No hospital, então, ele certamente, como a gente não tem certeza quando o paciente chega com um quadro com sinais de gravidade, se ele está ou não com infecção viral, nós acabamos dando o oseltamivir e associando com o antibiótico, Ampicillobactam ou Cefuroxime, e se o paciente tiver uma ausculta que indique um infiltrado difuso bilateral, associar a azitromicina. Se o paciente tiver um quadro muito grave que precisa ir para UTI, além de oseltamivir e Cefuroxime ou Ampicillobactam, ele acaba utilizando também a azitromicina. O tratamento com oseltamivir em adultos é um comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias. Crianças com menos de 3 meses acabam usando, então, 12 miligramas a cada 12 horas. Nós não temos a formulação pediátrica, então todas as doses pediátricas vão acabar sendo avaliadas pelos meses ou pelos quilos. E como a gente pode ver nesse slide também,
o ideal é iniciar nas primeiras 48 horas. Se o paciente for grave, até nos primeiros 10 dias a gente inicia o Zeltamivir. Nos casos graves em obesos, em adultos, nós podemos utilizar 150 mg, 2 comprimidos de 12 em 12 horas. Paciente com insuficiência renal ou diálise precisa orientar adequadamente a sua posologia, porque nós precisamos calcular a DCE e reavaliar após a diálise também a medicação. Nesse próximo slide se fala do Zeltamivir, então, em adultos, crianças menores de 1 ano de idade e maior de 1 ano, recém-nascidos também, em período neonatal. Lembrar que se for dado atestado médico, o afastamento é por 5 dias para adultos e crianças maiores que 12 anos e 7 dias para as menores de 12 anos. Aqueles pacientes que não vão fazer o tratamento, o afastamento é de 7 dias para adultos e maiores de 12 anos e para crianças pequenas, 14 dias. Sobre o uso do Zeltamivir, então, será que ele criou resistência ao longo do tempo? A gente sabe que a resistência é mínima, né? 0,5% foram os trabalhos relatados até agora, então a gente ainda tem muita segurança em utilizar o Zeltamivir. Nesse próximo slide a gente pode ver de uma publicação, então, sobre o tempo que a gente inicia o Zeltamivir, quem recebeu ou não recebeu e a melhora clínica, né, a sobrevida. Então, pacientes na linha verde foram os pacientes que receberam, então, terapia nas primeiras 48 horas, tiveram um melhor resultado. Na linha roxa, os pacientes que receberam depois de 5 dias, que também tiveram resultado de sobrevida ao longo dos 60 dias. Pacientes na linha azul tiveram uma sobrevida menor. Então, parece que o Zeltamivir tem um papel importante, principalmente para o paciente mais grave. Então, sobre o tratamento com o Zeltamivir, qual é o grupo que precisa ser dado? O ideal, se for um paciente do grupo de risco nas primeiras 48 horas, ou principalmente pacientes que tenham menos de 2 anos, mais de 65, pacientes com doenças crônicas, pacientes com menos de 19 anos com terapia prolongada com aspirina, população indígena, é bem difícil da gente encontrá-la nos nossos ambulatórios e consultórios, mas elas entram no grupo de risco, assim como paciente com população privada de liberdade ou institucionalizada, gestantes e puérperas podem utilizar o Zeltamivir em qualquer fase gestacional e obesos. Falando um pouco dos pacientes que são do grupo de risco, a importância dos idosos serem vacinados e também entram como participantes desse grupo de risco se deve principalmente à alteração da imunidade que sofrem. A gente sabe que não há uma queda da quantidade de anticorpos, mas eles não têm a mesma capacidade de defesa. Nesse slide a gente consegue ver o que acontece mais ou menos com CD4 e CD8. CD4 há uma redução de sinalização, há um declínio de diversidade, há uma alteração no auxílio às células B. Quanto ao CD8, há uma resposta reduzida aos novos antígenos, há um declínio também de diversidade de repertório, a geração de memória defeituosa. Então, a dificuldade na defesa adequada, não só para a influenza, mas para diversos patógenos. Quanto ao risco cardiovascular, a gente sabe que a influenza está diretamente relacionada à possibilidade de alterações vasculares que podem levar o paciente a doenças, né, como a síndrome coronariana aguda e o AVC isquêmico. Como a gente pode ver nesse trabalho de 2017, eventos cardiovasculares tiveram uma chance de 1,24 nesses pacientes, principalmente pacientes idosos. O IAM teve o infarto agudo do miocárdio, teve uma chance de 1,46 e AVC isquêmico, um odds ratio de 1,16. Então é muito importante vacinar, principalmente seu paciente cardiopata. E também idoso, sem dúvida. Vacinar e tratar com o Zeltamivir se ele tiver um quadro de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. Quanto ao risco pulmonar, também, como o risco cardiovascular, ele está diretamente influenciado pelo vírus da influenza, não só ele, quanto outras bactérias também, em liberar interleucinas e fatores oxidativos que vão alterar a capilaridade, a possibilidade, né, de sangramento, de AVC e de descompensação, principalmente do DPOC.
Nesse próximo slide a gente pode ver algumas alterações neurológicas e complicações que esses pacientes podem ter. Então nós temos ligados a principalmente encefalite, mielite, AVC, meningite e síndrome de Guillain-Barré. O rim também é danificado pela influenza e, como a gente pode ver nesse outro slide, desde achados patológicos renais leves a moderados com necrose tubular aguda, presença de mioglobina. Em casos graves, há uma superprodução de proteína quimiotática 1 de monócitos, fator de crescimento endotelial vascular e proteína indutível por interferon. Resumindo, a gente tem complicações permanentes renais pela influenza. Então, proteja o seu paciente. A gente tem também a quimioprofilaxia, que ela está indicada pré-exposição somente para a população institucionalizada, imunodeprimidos e transplantados. Pós-exposição para pacientes não vacinados, contatos domiciliares, profissionais de saúde não vacinados e em casos de surtos hospitalares. Como que nós utilizamos? Nesse próximo slide a gente pode ver que a posologia de um comprimido, só que ao invés de 12 em 12, ou a posologia da criança também, ao invés de ser dada de 12 em 12, ela é dada uma vez ao dia, por um tempo prolongado. Então, no tratamento a gente utiliza por 5 dias, na quimioprofilaxia por 10 dias. Sobre a prevenção de disseminação para o ambiente, o tempo no ambiente de duração desse vírus é em média 24 horas, se inoculado no objeto, geralmente 2 horas. A precaução hospitalar, ela é feita por gotícula na sua rotina. E também a gente acaba fazendo de contato quando o paciente acaba estando em UTI ou áreas de risco. A precaução domiciliar, ela é feita com etiqueta respiratória, né? Lavagem de mãos, cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar. Deixar os ambientes arejados e limpos com frequência. E a precaução de aerossol, quer dizer, a máscara bico de pato, ela é somente utilizada quando se faz aspiração, intubação ou ressuscitação cardiovascular. A duração das precauções, então, é até melhora dos sintomas. Geralmente o paciente está em uso de oseltamivir e é por 5 dias. Lembrar que pacientes imunodeprimidos, nós muitas vezes temos que prolongar por 14 dias. E quanto às vacinas, como é que elas são feitas, organizadas? Então, é feito o inquérito através de coleta de secreção nasal durante o ano em algumas unidades sentinelas. Aqui em Caxias nós temos uma unidade sentinela. Todo esse material, então, ele é enviado para o Adolfo Lutz, aqui do Rio Grande do Sul, ou para a Fiocruz ou para o Instituto Evandro Chagas. Esses materiais reunidos pelo Brasil são enviados para o CDC em Atlanta e eles são sorotipados e enviados então para Genebra com um perfil do que circulou na América toda durante aquele período daquele ano. Então, lógico que na América do Sul o período acontece de fevereiro a setembro, mais ou menos, de coleta. E na América do Norte, então, o período, né, da influenza acaba sendo no inverno, outono e inverno americano, canadense. E esse material, junto com o que acontece em todo o mundo, então é definido as vacinas para o hemisfério norte e hemisfério sul. Lembrando que o vírus da vacina não tem como causar doença, porque aqui nesse slide a gente consegue ver que o que é um vírus inteiro. Um vírus fragmentado, ele está morto, é resto viral, ele não tem como fazer doença. Então não há possibilidade de um paciente que recebeu a vacina ter uma infecção pela vacina. Ele não faz gripe pelo vírus da vacina. Ele pode estar incubando um vírus e aí vir a desenvolver um quadro respiratório. Como a gente pode ver nesse slide, há uma exemplificação de um vírus atenuado. Nós não temos vacinas de vírus atenuados no Brasil. A vacina de vírus vivo não é comercializada no nosso país. Aqui a gente vê como é que a vacina é organizada. Tem a vacina trivalente, que é a vacina que o Ministério da Saúde dispõe, com um tipo influenza A, H1N1, um tipo influenza A, H3N2 e um tipo B, que é ou Vitória ou Yamagata. Esse ano está sendo, então, aplicada a vacina com Yamagata. As vacinas tetra ou quadrivalentes, elas são distribuídas somente na rede privada e elas contêm o H1N1, o H3N2 e as duas cepas, Vitória e Yamagata. Então, ela protege melhor o seu paciente contra a influenza do tipo B.
Nesse slide a gente pode ver a vacina da influenza que foi programada para o hemisfério sul e que foi aplicada esse ano. Então ela contém um H1N1 Michigan, um H3N2 Singapura e o Yamagata Phuket. Quem recebeu a quadrivalente também tem o tipo Vitória Brisbane. Se a gente puder comparar com o que nós recebemos o ano passado, o que muda dessa vacina é principalmente, esse ano recebemos um H3N2 Singapura e o ano passado foi o Hong Kong H3N2. Isso quer dizer que mesmo que reste um pouco de memória do ano passado, da vacina do ano passado, a gente não tem a proteção completa como esse ano. É necessário refazer a vacina todos os anos, porque ela começa a funcionar mais ou menos 15 dias após a aplicação. Então você tem nível de anticorpos adequados para lhe proteger. E ele tem uma duração em média de 10 meses. Depois há níveis que são muito baixos, que podem não ser adequados para proteção. Há relatórios em que e alguns trabalhos científicos que falam em que há uma possibilidade de que a gente tenha uma memória de proteção durante até 3 anos da vacina anterior, mas isso são alguns inquéritos, né? Nós não temos trabalhos que realmente comprovam isso. Então, todo ano é a necessidade da aplicação da vacina, principalmente para a atualização das cepas que vão circular. Comparando com o hemisfério norte, que vai ser aplicado e o que foi aplicado. O que foi aplicado esse ano, eles receberam a Michigan, a Hong Kong, a Brisbane e a Phuket, que nós recebemos em 2017. E eles tiveram uma maior circulação, então, de H3N2 Singapura, que contém na nossa vacina, e o Yamagata, que contém na nossa vacina. Então, no ano que vem, eles também identificaram uma circulação de um tipo Vitória Colorado, que não tinha sido contido nas vacinas dos últimos anos. Então, o hemisfério norte vai receber em 2018 e 2019 a vacina com Michigan, Singapura e Phuket, como nós recebemos, e ao invés deles terem uma Brisbane, que é Vitória, eles terão uma Colorado. Isso quer dizer que se você for viajar para o hemisfério norte, os seus pacientes, é importante que eles refaçam a vacinação no período a partir de outubro desse ano. Como é que é a posologia? Crianças com menos 9 anos, a gente pode ver que a primeira dose, eles recebem 2 doses, né? A primeira e a segunda somente na prima vacinação e após uma dose única intramuscular, como nós recebemos os adultos, todos os anos. Nesse próximo slide, a gente vê as diferenças entre os dois tipos da influenza A e B. A influenza A tem como reservatório suínos, humanos, cavalos e outros mamíferos, diferente da influenza B, que apenas tem como reservatórios humanos. Isso faz com que mescle, junto com os animais, a diversidade genética e faz com que a gente possa ter, principalmente, alterações de H1N1, H3N2, todos os anos. Então, é muito importante que a gente tenha atualizada a nossa vacina da influenza. Nesse próximo slide, eu explico um pouquinho sobre o mismatch. Isso aqui é uma comparação de mismatch de influenza B. Isso quer dizer que a vacina que a gente vê programada para aquele ano, por exemplo, no 2002, né, nós temos uma Yamagata e aí ela acaba, então, circulando um pouco mais. Quando ela circula a cepa programada da vacina, a vacina está adequada. Quando circula uma cepa diferente da vacina, a gente acaba tendo, então, um mismatch. A gente programa uma cepa e circula outra. Então, a cepa recomendada, por exemplo, no ano, como a gente pode ver aqui, em 2011 foi 100% a cepa que circulou. Mas em 2012 e 2013 foi 33% ou, no caso de 2013, 22% somente. Entre a linhagem recomendada, a que circulou foi a linhagem oposta. Isso faz com que os pacientes possam ter influenza pela linhagem oposta. Se eles utilizarem a vacina quadrivalente, aí isso raramente acontece, porque geralmente a outra cepa é contida na vacina quadrivalente. Aqui, nesse próximo slide, a gente pode ver o que nós temos hoje no mercado, né, de vacinas tetravalentes. Nós temos uma da GSK, que é indicada para crianças a partir de 6 meses, hoje já está liberado no Brasil.
A Fluzone da Sanofi, que também tem indicação a partir dos 6 meses, nós já utilizávamos ela. E a Flumist nós não temos ela no Brasil, mas todas elas são vacinas seguras, né, e tão eficazes quanto aqui os pacientes receberam, por exemplo, do Butantan, que é a vacina aplicada na rede pública. A diferença só é que a vacina da rede pública não contém 2 cepas da influenza B. Nesse slide a gente pode ver sobre o risco de doença, a importância de vacinar. Eu chamo atenção para paciente gestante. A paciente gestante, ela tem grande chance de fazer uma infecção grave e ela tem uma excelente efetividade da vacina. Então é muito importante em qualquer fase da gestação, mesmo no primeiro trimestre, vacinar essa gestante. Trabalhadores de saúde geralmente têm uma severidade menor, a não ser que tenha uma comorbidade, e a efetividade da vacina é excelente. Crianças entre 2 e 5 anos têm geralmente uma severidade moderada e a efetividade é moderada porque ela está ainda, né, formando anticorpos, e aí a quantidade de anticorpos não é como no adulto. Nós temos uma resposta vacinal melhor ainda do que a criança influenza. E crianças menores que 2 anos, a gente lembra, né, da importância da primeira dose ser, da primovacinação, a primeira vez que vai ser aplicada a vacina, serem 2 doses, para fortificar anticorpos. Idosos têm uma grande dificuldade em fazer anticorpos adequados, quando principalmente eles têm mais de uma comorbidade. Está para entrar no mercado uma vacina com uma dose maior de influenza. Então a gente consegue ter uma proteção maior no futuro para idosos. Logo, logo nós vamos ter essa vacina sendo comercializada. Por fim, a gente lembra, as nossas mãos carregam tudo que tocam. E elas carregam também influenza. Então é muito importante nessa época, né, além da etiqueta respiratória, lembrar de lavar as mãos com frequência e utilizar o álcool. E lembrar da importância da vacina para nós, profissionais de saúde, e para os nossos pacientes. Lembrando que todo ano a gente precisa atualizar ela. Obrigada.